quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João. Quero ministrar a vocês o livro de 1 João. Quero falar nessa manhã a importância de ser filhos de Deus. Amém, gente? A importância de ser filhos de Deus. A gente sabe que o Brasil, ele tem uma mãe estabelecida, né? Mas não um pai. Perceba isso, gente. E Deus, ele se manifesta como o Pai, né? Eu quero ler um texto para vocês esta noite, para provar isso para vocês. No primeiro versículo de 1 João capítulo 3, ele fala assim: vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Olha isso, gente. Veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Olha isso, que maravilha, gente. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós veremos. Feche seus olhos por um minuto, por favor. Pai, em nome de Jesus, quero colocar essa palavra diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traga ao coração dos irmãos aqui nessa manhã tão especial, Senhor. Que o Senhor marcou esse encontro conosco aqui nesse dia, Senhor. Pai amado, para mostrar a importância de nós sermos filhos. Pai amado, porque isso tem um grande poder. Pai amado, porque de sermos chamados filhos de Deus. Pai amado, em nome de Jesus eu oro e peço que o propósito pelo qual a sua palavra ela foi escrita, ela se cumpra nessa manhã, para que os meus irmãos, meus queridos amados irmãos que aqui estão, eles sejam ministrados, tocados pela sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Uma das mais significativas doutrina bíblica é a da paternidade divina. Se existe algo extraordinário da Bíblia, é a paternidade de Deus, né? E isso você vai ver explicitamente tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E nós sempre vamos ver, né, Deus mostrando a sua filiação e essa filiação espiritual, né? Então isso equivale a dizer que Deus, né, a gente costuma ouvir muitas pessoas falando que Deus é pai de todos, né? Deus é pai de todos nós. Mas algo muito interessante nós pensarmos que nem todo mundo ele é filho de Deus. Pastor, está falando heresia? Eu vou provar para você. Porque a Bíblia fala que todo mundo no universo, todo ser do universo, todas as pessoas, elas são criaturas de Deus. Todos nós aqui, cada um de nós estamos aqui, nós somos criados por Deus. Amém, gente? Você foi criado por Deus. A partir de que momento o ser humano eles se tornam filhos? Quando recebem. Ele fala assim: todo o quanto receberam, ele deu o poder de se tornar filhos. Então, nós hoje estamos num mundo, existe filhos de Deus e existe criaturas de Deus, né? Isso nós temos que estar muito bem alicerçado em nossos corações. E a Bíblia fala, o texto que eu li para você em João, ele fala com grande privilégio e grande amor é de sermos chamados de filhos. Isso é importante. E o que acontece? Muitas pessoas elas têm muita dificuldade de entender essa revelação bíblica de paternidade, de Deus como Pai. E as pessoas elas conhecem Deus como Senhor, as pessoas conhecem Deus como libertador, conhecem Deus como grande eu sou, como poderoso, como santo. Conhecemos muito, mas são poucas as
pessoas que conhecem Deus como Pai. Gente, o que acontece? Mas qual que é? O que nos possibilita? Como eu posso me tornar filhos de Deus? Como nós podemos se tornar filhos? Eu quero trazer isso para você, porque há uma revelação muito importante nessa noite. Você sair aqui crendo que você é filho e não apenas uma criatura. E a primeira coisa que vai nos possibilitar a nós sermos filhos, primeiro, é crer no nome de Jesus. No texto do Evangelho de João, no número 1, versículo 12, o texto que eu falei para vocês, eu comentei, ele fala assim: mas todos quantos receberam, eles deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser filhos de Deus, nós precisamos crer em Jesus. Pastor, eu não creio em Jesus, eu sou filho. O texto fala, você precisa crer. E aqui, gente, é uma grande revelação, porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. E você só consegue esse privilégio quando você o recebe sobre a sua vida. Então, eu ainda não recebi no meu coração, eu não tive ainda esse privilégio. Então, o mais rápido possível, você precisa tomar essa decisão, se você quiser ser filhos de Deus. Porque isso aqui, gente, é a única coisa que nós necessitamos, é entender e crer no nome de Jesus, para que nós possamos ter essa filiação. Amém? Segunda coisa, é receber a adoção oferecida por Jesus. Então, o que acontece? Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos vivendo uma vida de pecado, vivíamos uma vida de pecado. Aí o que acontece? Jesus, em Gálatas capítulo 4, diz assim, versículo 4 ou 5: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, e a fim de recebermos a adoção de filhos. Gente, isso é um privilégio, porque nós estávamos condenados. Aí Deus veio e enviou o seu Filho e nos adotou. Isso é importante, porque todos nós estávamos condenados para onde, gente? Literalmente para o inferno. Aí Deus olhou para a humanidade e nos adotou como filhos dele. O que acontece? A adoção, quando você pai, você família, decide adotar uma criança, você vai lá e adota. Depois que você adota essa criança, a criança ela passa a fazer parte da família, e essa criança se torna filho teu, né? E isso acontece aqui, gente, e todos os direitos que o teu filho biológico tem, o seu filho adotivo também terá. Sabia disso? Não. Na lei escrita, o mesmo direito eles vão ter. Isso falando humanamente. Aí o que acontece? Nós fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que permite nós chamar Ele de Pai. Gente, tem privilégio aqui isso. Outra coisa que vai nos possibilitar a ser filho de Deus é deixar uma vida de pecado. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 a 18, ele fala assim: por isso, sai do meio deles, apertai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e vos recebereis, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filho e filha, assim diz
Senhor, Todo-Poderoso. Gente, o pecado é uma herança que nós herdamos. Nós queríamos herdar isso? Não, mas nós herdamos. A raça humana herdou isso, faz parte da nossa vida. O que acontece? Só que nós não podemos usar isso, né, para nós mantermos uma vida de pecado. Não. Se eu quero ser filho, eu preciso deixar o pecado. Eu preciso deixar essas coisas. Então, gente, mesmo que nós tenhamos uma herança, né, de pecado, porque assim, é com certeza, se você deixar de exercer uma prática na vida cristã, se você, cristão hoje, abandonar o Evangelho, se você, cristão hoje, deixar de ter uma convivência de leitura bíblica, de oração, essas coisas, naturalmente a tua carne vai começar a falar mais alto. É uma verdade. Os desejos vai começar a aguçar dentro de você pelo pecado novamente. Por quê? Porque existe uma herança que foi lançada sobre nós. Lá no Jardim do Éden, os primeiros homens e mulheres pecaram. Aconteceu. Só que assim, gente, né? Existiu uma solução. Jesus é a solução para tudo isso. Então, pastor, eu quero me tornar filho, né? Deixa o vida de pecado, receba o Senhor no teu coração e você será filho de Deus. Amém, gente? Tá aí? Agora é o seguinte, segunda coisa, privilégio de ser filho. É coisa maravilhosa, não é? Se existe algo maravilhoso, é você ter privilégio de você ser filho. Então, você como filho, quando você vai à casa do seu pai, você tem algumas regalias, sim ou não? Né? Você tem, gente. Você tem liberdade, você tem, né, tantas coisas que te possibilita, como filhos, agirem, falar, né? Então, isso é algo maravilhoso. Como filhos de Deus têm privilégios para nossas vidas. Você como filho, existe privilégio sobre a sua vida, né? Assim como uma criança que foi adotada, ele vai ter o mesmo privilégio na herança. Também nós como filhos temos herança. Então, a herança aqui, gente, é o privilégio de ser filho de Deus. Só tem herança quem é filho. Amém, gente? O que acontece? Gálatas capítulo 4, versículo 7 vai falar isso. A nossa condição anterior era o que, gente? Servo, escravos. Olha isso. Escravo do que? Do pecado. Escravo de uma vida errada. Escravo de uma vida totalmente torta. Era escravo dessas coisas. Nós éramos escravos, né? Então o que acontece? Quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos a herança. Todos pertencem ao mesmo Pai, nós, Deus. Então, existem heranças aqui, as bênçãos infinitas, espirituais, incomparáveis, que são determinadas somente para aqueles que são filhos de Deus. Então, existem alguns benefícios, algumas coisas que você tem como filho, que outras pessoas não têm, porque ainda não são, mas serão. Amém, gente? Glória a Deus, isso é maravilhoso. Então, o ato da nossa fé, da nossa confissão sincera, né? Isso vai levar a nossa vida de transformação abundante, de riqueza, de coisa extraordinária que vem de uma vida em Deus. Isso são benefícios de sermos filhos de Deus. Sabe? Então existem muitas coisas que nós recebemos pelo fato de nós termos um Pai. E Deus se alegra quando nós tratamos Ele como Pai. Isso é maravilhoso. Isso, glória a Deus. E outra coisa, outro privilégio que nós temos como filho de Deus é ter o testemunho do Espírito Santo. Algo muito interessante. Nós estamos aqui, somos um ser trino. Mas o que é um ser trino? Nós somos dotados de corpo, alma e espírito, ser trino.
né? O que acontece? O nosso corpo é o desejo, né? É a fonte do desejo. Nossa alma, nossas emoções. E o nosso espírito é onde nos conecta com Deus. É a parte que quer ler a Bíblia, que quer orar, que quer estar conectado com Deus. É aqui. Então o que acontece? O Espírito Santo de Deus é aquele que vem direto e testifica com o nosso espírito, não é isso? A Bíblia fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o que acontece? É uma revelação, gente, sobre nossas vidas. Então, quando você está no caminho, quando você está desanimado, quando você está passando por um momento, vem quem? O Espírito Santo e toca na sua vida. Aleluia! Aí o que acontece? Você está meio desanimado, o Espírito Santo vem e toca em você para te despertar. Então isso é o maior privilégio que temos, é quando o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito. Glória a Deus! Esse é um privilégio de filhos. Aleluia. Não é todo mundo que tem isso, gente. Somente aqueles que são filhos, que têm esse privilégio de ser orientado, de livramentos. Quantas coisas que Deus te livrou. Por quê? Porque você é filho. Sabe, tem um privilégio de ser filho. Então isso é extraordinário da parte de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né, dentro da nossa vida. Glória a Deus por isso. Gente, e outra coisa que é o privilégio de filhos, é que os filhos, eles são guiados pelo Espírito. Romanos capítulo 14 vai falar sobre isso, né? Porque uma vida sem Deus é uma vida absolutamente desorientada. Gente, isso é uma realidade. Quer andar numa vida desorientada é as pessoas que não são guiados pelo Espírito. Gente, e é muito interessante quando o Espírito conduz você. Isso é maravilhoso. Então o que acontece, gente? Quando você é guiado pelo Espírito, no momento de tormenta, no momento de dificuldade, sabe? O Espírito Santo ele está guiando você para lugares bons, lugares aonde vocês vão desfrutar de coisas que normalmente nós não iríamos desfrutar. Então esse é um privilégio de você ser filho de Deus, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Se existe algo ruim na vida do ser humano, ele ser guiado pela sua própria vida. Eu governo, eu guio, eu vou para onde quiser. Gente, a Bíblia fala que tem caminhos que aos olhos dos homens é bom, mas no final conduz à morte. Gente, isso é isso que nós vamos pensar. Por quê? Porque às vezes no proceder da vida, no caminhar da vida, as coisas parecem tão bom, tranquilo, não está acontecendo nada. Gente, mas cuidado quando isso estiver acontecendo. Caminhos que aos olhos humanos parecem bom, mas no final conduz à morte. Algo interessante você observar, que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles vão estar num lugar seguro, eles vão estar num lugar bom, eles vão estar num lugar de segurança. Aleluia. Terceira coisa, só que também, né, como filhos, né, nós também temos responsabilidades. Amém, gente? Amém. Terceira coisa, a responsabilidade de ser filho de Deus. Pô, pastor, achei que estava até aí, estava bom. Não, você como filho tem responsabilidade. Na sua casa, hoje, nós falando de aqui humanamente, os seus filhos já têm responsabilidade? Se não tem, bora colocar responsabilidade para essas crianças. Elas precisam ter já responsabilidades. Pô, mas é apenas criança. Não, gente. Ensina a criança o caminho. É nosso papel. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos responsabilidades, né? Porque atualmente, qual que é a regra da vida? Você não pode
colocar serviço para as crianças fazerem. Não, vou ligar para o conselho. É só isso que eles falam agora. Mas está maltratando, não sei o que. Sou escravo dessa casa. Não, gente. Todo mundo trabalha em prol da família. Amém, gente? Amém. Todo mundo está lá. Vamos lá junto. Dá uma casa para varrer. Dá uma louça para lavar. Aí chamar uma louça. Isso é básico. Amém, gente? Para as crianças. Para as crianças não, para os jovens, adolescentes, né? Claro que uma criança pequena, você não vai colocar uma faca na mão dela, né? Isso, né? Em real. Mas você vai instruir. Ela guarda brinquedo, depois que usa. Já dá ou não dá? A caixinha do brinquedo está aqui, ó. Brincou? Filho, coloca na caixinha. Você está ensinando. Vai guardar. Qual a bagunça que está aqui? Vamos com a bagunça. A caixinha está ali. Vai arrumar. Você está colocando responsabilidade para ele ou para ela desde pequeno. Né? Senão, gente, não vence. Você coloca ali a caixa de brinquedo. As crianças falam assim, né? Não sei se na tua casa, se na minha casa é. Pega a caixa de brinquedo e joga tudo no chão. Aí o que acontece, gente? Virou a caixa para pegar um brinquedo e ficam tudo espalhado. E sai para brincar só naquele. Não é? Depois deixou de brincar, deixou sair para brincar outra coisa, para você ficou. Não, chama a filha, venha, ajuda o brinquedo, vai pegar outra coisa para brincar, guarda na caixa. É assim, desse jeito. Precisa ser, você está colocando responsabilidade sobre ele. Na vida é assim. Né? Na vida, é verdade. Pega a vara, já falou. Na vida é assim, não é? Aí o que acontece? E você, como filho de Deus, você acha que tem responsabilidade para você? Você acha que você, como filho de Deus, existe responsabilidade da tua parte? Ou nós achamos que a minha responsabilidade como filho é só vir às terças-feiras e o domingo no culto? Pastor, essa é a minha responsabilidade. Gente, nós estamos muito enganados, tem muita responsabilidade que nós como filhos precisamos fazer. Né? Primeira responsabilidade aqui é imitar a Deus. Né? Deus é o supremo padrão de todos os cristãos, é o modelo externo de tudo. Jesus é o nosso modelo. Né? Se existe alguém que você precisa imitar, imite Jesus, você nunca vai errar. Aleluia! Tem muita pessoa imitando tanta gente aí, não é? Dá ruim, gente. Imite Jesus, que você nunca vai errar. E o que acontece? Existe um padrão que precisa ser imitado. É Jesus, é o modelo. Ele é o exemplo em amor, ele é o exemplo em perdão, ele é o exemplo de serviço, ele é o exemplo de responsabilidade. Ele veio somente para cumprir um chamado de servir e dar vida em prol daqueles que o seguiam. Gente, que privilégio é esse? Ele veio, ele serviu, ele se doou, ele se entregou por você. Gente, glória a Deus. Então, gente, se existe algo que nós vamos fazer, que todos nós sejamos felizes aqui na terra, como filhos de Deus, o nosso dever é imitá-lo, se tornar parecido com Cristo. Seja imitadores de Deus, né? Paulo fala isso. Seja imitadores sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele fala. Então, Paulo está falando assim, me imite, porque eu sou parecido com Cristo. É isso que nós vamos fazer. Seja parecido com o seu Pai. Se existe algo mais privilégio que existe, é quando uma mulher está gestando e ela nasce na cara do pai. Não é verdade? A mulher fala, meu Deus, eu carreguei 9 meses na minha barriga, quando nasce na cara do pai, eu não é. Glória a Deus! É um privilégio, gente. Se existe um privilégio, é esse. Não é? Nós ficamos felizes, gente. Nós ficamos na cara do pai. Gente, então, imite, seja imitador em nome de Jesus. Outra coisa importante que nós precisamos fazer como filhos de Deus, responsabilidade tua. Não é a responsabilidade do teu marido, não é responsabilidade do teu filho, é responsabilidade tua. Viver uma vida de pureza. Gente,
vai dar conta da sua própria vida diante de Deus naquele dia. Você não vai dar conta do teu marido, gente. Não. Você não vai dar conta dos teus filhos. Você ensina seus filhos, você mostra o caminho. Mas quem vai dar conta naquele dia da vida deles é eles mesmos. Por isso, existe uma necessidade muito grande de vocês como pais ensinar os teus filhos a seguirem a palavra. Porque vai chegar um tempo, gente, que eles vão dar nas suas próprias pernas. E isso, gente, você não vai dar toda a vida do lado do teu filho, falando, filho, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Não, vai chegar um tempo na vida deles que eles vão caminhar, ó. E tudo que você ensinou, tudo que você colocou, tudo aquilo que você deu como exemplo para ele, vai se tornar como verdade para eles. E isso é importante. Então aquilo que você valoriza hoje como ser humano, como valores da sua vida, hoje aqui na terra, transmitindo aos seus filhos, é isso que eles vão reproduzir daqui a um tempo. Então isso é importante. Por isso que a Bíblia fala que você é mordomo. Deus te entregou um filho para que você possa o quê? Administrar aquele filho, ensinar aquele filho. Não existe coisa mais maravilhosa quando você já está com a sua idade avançada e vê seus filhos caminhando no caminho do Senhor, casados, bem estruturados na vida. E eles falam assim, ó, eu cumpri a minha missão. O Senhor me entregou um filho e eu estou aqui, ó, casou, cristão, servindo a Deus. Glória a Deus por isso. Claro que depois dos 8 anos, toda a responsabilidade basta ser de quem? Os pais? Eles já podem assumir os seus compromissos, os seus deveres e as suas consequências. Porque, gente, a vida é consequência. Você vai ter consequências boas e você pode ter consequências ruins, dependendo da sua escolha. Nós pais mostramos o caminho e ensinamos. Aí o que ela vai tomar como responsabilidade na vida dela? Vai tomar sabendo do que é errado e do que é certo. Isso é importante. Você vai chegar um tempo e falar assim, pai, eu não sabia disso. Não, você sabia, eu te mostrei. Eu te ensinei. Está aqui a Bíblia. Está aqui, eu falei para você. Eu mostrei o caminho. Agora, se você está vivendo isso ou aquilo, é responsabilidade sua. Então, gente, a vida de pureza é algo extraordinário. Todos, tendo nós, toda a nossa vida, nós precisamos caminhando uma vida, morando, habitando aqui como aqui fosse o final de tudo, que não é. Vai acabar, nós vamos vencer, passar nossos dias aqui na terra, alguns 100 anos, outros 80, outros 70, outros menos, outros mais, mas aqui na terra acabou. Só que para muitos é um engano, porque a vida após a morte não acaba e nem há descanso, porque muitos falam assim, ó, descansou, não é? Gente, descansou se morreu com Cristo. Aí vai estar em descanso, pai. Mas se não, gente, vai viver uma vida de tormento, uma vida de sofrimento, porque a vida vai começar a depois da morte. Começou. Ou vou viver com Deus eternamente, ou eu vou viver uma vida de sofrimento na vida. Aí é uma escolha. E a gente sabe que uma vida de pureza vai me garantir eu acessar esses lugares. Em nome de Jesus, viva uma vida de pureza como filhos de Deus, em nome de Jesus. Nem a Bíblia fala que nós precisamos andar em santidade, falar a verdade, sabe, viver uma vida assim diante de Deus. Outra coisa aqui, responsabilidade de filhos, que eu acredito que é algo que nós precisamos pensar um pouco, que a igreja brasileira e a igreja hoje em dia tem deixado de ser. É resplandecer como astros. É astros do programa lá, astros? Não, não é assim não.
Astro, a Bíblia fala que é estrela, brilho. Que o seu brilho resplandeça na vida de alguém. Isso que a Bíblia fala. Então o que acontece? Quando você sai hoje, um dia frio como está, à noite, e você vai olhar para o céu, você vai ver o que é? Um céu bem escuro, mas com muitas estrelas. Não é verdade? No inverno é o tempo que os astros eles brilham mais. E como a Bíblia está mostrando para nós que nós precisamos brilhar como astros, isso está no livro de Filipenses capítulo 2, versículo número 15, é que existe uma luz que está dentro de você que precisa brilhar. Gente, muitas pessoas têm apagado essa luz. A Bíblia fala que quando na palavra da mulher que perde a dracma perdida, ela fala que não adianta você pegar um museu e colocar debaixo de um alqueire, porque não ilumina nada. Mas ele fala que a lamparina, a luz, ela precisa ser erguida num lugar alto que ilumine toda a casa. Ele está se referindo à minha vida e à tua vida como cristão. Como cristãos, e nós como cristãos, nós precisamos do quê? Resplandecer a luz de Cristo na vida de outras pessoas. Isso é o privilégio de ser filho, gente. Isso é o privilégio que nós temos, isso é uma responsabilidade que nós temos como filho. Falar, ministrar, testemunhar do amor de Cristo. Existe um privilégio que você precisa ter, ter não um peso, mas você ter um prazer quando alguém chega para você e fala alguma coisa a respeito da vida, de luta, de dificuldade, e você ter o prazer de falar assim: puxa, eu posso ajudar você, eu posso mostrar um caminho para você que vai mudar a sua vida, e você apresentar Jesus para essa pessoa. Esse é um privilégio que nós temos, é um privilégio e é uma responsabilidade que nós temos como filhos de Deus. Essa responsabilidade, em meados dos anos 80 mais ou menos, era taxada e colocada sobre somente o pastor, porque o pastor é responsável de ganhar almas, o pastor é responsável de encher a igreja, o pastor é responsável. Gente, deixa eu falar algo para vocês uma verdade. Todo mundo que fazem parte de uma comunidade cristã, ele tem a responsabilidade de cumprir a missão que Jesus deixou, de pregar o Evangelho a toda criatura. Quando a Bíblia fala pregar o Evangelho a toda criatura, Mateus, no livro de Mateus, ele está mostrando que esse chamado é para todos. Aleluia. Nós que estamos aqui. Pastor, eu não estudei, eu não falo. Não, gente, não precisa. Você já tem o suficiente, você tem um Pai poderoso que está do teu lado, que te ajudará a você falar, você expressar o amor de Jesus Cristo para alguém que precisa e alguém que necessita, em nome de Jesus. E outra responsabilidade aqui, como filho de Deus, responsabilidade não, quarto princípio aqui, como filho de Deus, nós precisamos ter as armas dos filhos. Você como filho, existem armas que são colocadas sobre você para você vencer. Deus sabe disso. Ele sabia que nós iríamos habitar numa terra onde a Bíblia fala que jaz o maligno, amém, gente? Já fala isso. No mundo, nós vamos passar por dificuldades, por lutas, a gente sabe disso. A Bíblia fala, mas tem bom ânimo, porque Jesus venceu. Mas existem armas para você, Durante a nossa peregrinação aqui nessa terra, nesse mundo, rumo ao Canaã celestial, que nós estamos aqui peregrinando nesse lugar, até chegar nesse dia, aonde nós vamos, como filho de Deus, como soldado do Senhor, nós precisamos ter armas para lutar nesse mundo, para nós guerrearmos com Satanás, contra o demônio e contra a carne, porque existem três
três coisas aqui importantes, gente. São três inimigos que você tem, mortais, que podem levar você para longe do Pai. Três. Sabe qual é o primeiro inimigo que pode levar você para longe? Satanás. Segundo, o mundo. E o terceiro, a carne. Três inimigos, gente. O que acontece? E se você não tiver as armas certas para guerrear contra esses inimigos, você acaba caindo. Então, o que acontece? Para você vencer Satanás, você tem uma arma específica. Sabe qual que é a arma específica para você vencer o diabo, gente? Palavra de Deus. A Bíblia fala em João capítulo 4, a partir do versículo 1, a Bíblia fala sobre a tentação de Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O que acontece, gente, nessa palavra, né? Desculpa, Mateus capítulo 4, ele fala que Jesus estava ali, depois de 40 dias de jejum. A Bíblia fala que vem quem? Vem o diabo. O diabo aparece para Jesus e mostra para ele as pedras, e fala assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por que logo o diabo já fala sobre comida? Obviamente porque Jesus estava com fome. Aí o que acontece? Ele fala assim, transforma essa pedra em pães. E o que Jesus fala para ele? Nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. O diabo insistiu. Porque o diabo é tentador. Ele vai tentar mais alguma coisa para tentar derrubar. Aí ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, leva Jesus no alto monte, no pináculo, no templo. Ele fala assim para Jesus: Jesus, está escrito. Que o diabo usou a palavra também. Ele fala assim: está escrito, pule daqui de cima, que o Senhor dá ordem aos anjos ao teu respeito, e vai te pegar e vai te sustentar. E Jesus fala para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Palavra, gente, palavra. Olha só, Jesus em nenhum momento usou um artifício humano para vencer Satanás. Aí Jesus está lá e o diabo mostra toda a glória do reino do mundo. Ele fala assim: todo esse reino, todas essas coisas, todo o privilégio eu te dou, se você prostrado me adorares. Aí o que acontece? Ele fala assim: mas está escrito também, Satanás, a só um adorar e só ele dará conta. A Bíblia fala que naquele momento vieram os anjos, serviram Jesus e Satanás se retirou. Quer vencer o diabo na sua vida, gente? Amém? Quer vencer tentações? Use a palavra. Aleluia! A palavra vai possibilitar você de vencer as tentações, as dificuldades que vêm, né, que o diabo coloca. Então, gente, a palavra vence Satanás. Só que a Bíblia fala também que existe algo que pode também nos derrubar, que é o mundo. Gente, a gente sabe que aqui no mundo, para você vencer, existe uma palavra: fé em Jesus. Se nesse mundo você não tiver fé, gente, você não consegue vencer. A Bíblia fala: é impossível agradar a Deus sem fé. Então, se você, algo para você vencer o mundo, você precisa ter fé no teu coração. O apóstolo João aqui nos assegura isso. Ele fala que essa vitória de quem vence o mundo é a nossa fé. 1 João capítulo 4, versículo 5.
Se existe algo que vence o mundo, é a nossa fé. A fé, gente, é algo extraordinário que nós podemos vencer o mundo. Quer vencer o mundo? Viva uma vida de fé, em nome de Jesus. Quem tem fé, ele vence barreiras, ele supera os desafios. A fé faz nós vencermos, em nome de Jesus. E para você vencer a sua carne, gente, é o poder do Espírito. Gente, a nossa carne é fraca. Não é isso que eles falam? Nossa carne é fraca. Se não tiver uma vida no Espírito, não tem como, gente. O grande conflito que nós temos é entre o nosso Espírito e nossa carne. É um conflito gigantesco. O que acontece? Se você não viver isso, depende. O que você mais alimenta durante o seu dia? Você pode alimentar a sua carne, você pode alimentar o teu espírito. Como que eu posso alimentar, sabe, o meu espírito? É através das coisas de Deus, sabe? Através da palavra, através da oração, através de uma vida em Deus. Você alimenta o teu espírito. O teu espírito precisa estar fortalecido. Gente, e o poder, a Bíblia fala que em Atos capítulo 2, né, quando estavam todos reunidos, eles foram cheios do Espírito Santo. E depois daquela vida cheia do Espírito, a Bíblia fala que eles começaram a fazer sinais miraculosos, porque eles estavam com a sua vida cheia da presença de Deus. Então, cada dia, nós precisamos encher da presença de Deus, do Espírito Santo, para que nós possamos, como filho de Deus, vencer a nossa carne. A tua carne jamais vai querer alguma coisa referente às coisas de Deus. A tua carne jamais vai querer alguma coisa referente à leitura da palavra. Não. A tua carne quer descansar. A tua carne quer ficar longe dessas coisas. A tua carne quer curtir as coisas do mundo. É uma verdade. Só que se o teu espírito está fortalecido através do poder de Deus, você vai ter prazer nas coisas de Deus. Você vai ter prazer na vida de oração. Você vai ter prazer na vida de palavra. Por quê, gente? Porque o teu espírito está fortalecido. Se existe algo que você precisa fortalecer, é o teu espírito. Enche o seu Espírito Santo, gente. Viva uma vida dos vencedores, uma vida vitoriosa, porque somente assim, como filho de Deus, nós vamos vencer o mundo. Vença o diabo, vença a tua carne e vença o mundo. Como filho de Deus, nós precisamos vencer essas coisas, porque esses são os privilégios que nós temos como filhos de Deus. E como filhos de Deus essa noite, gente, nós temos o privilégio de estar na sua presença e de lançar toda a nossa vida diante dele. Eu não sei qual é a forma que você trata Deus. Quem sabe Deus para você seja apenas um Senhor. Quem sabe conheçamos somente de ouvir falar. Porque existe um nível de profundidade no conhecimento de Deus. Existe. Tem pessoas que tratam ele como conhecido, né? Só dá a mão, oi. Tem aqueles que já conhecem um pouquinho mais, mas tem aquele que conhece na intimidade. É esse nível de relacionamento que Deus Pai quer ter com você. Um nível de relacionamento profundo, não um relacionamento superficial. Porque um relacionamento superficial, gente, não é suficiente para viver no mundo ao qual nós vivemos. Vai chegar um tempo que vai bater o desânimo, que vai bater a tristeza, e muitos irão abandonar. Mas se você construir na sua vida um relacionamento profundo com Deus,
uma intimidade de Deus como Abba, sabe? Abba Pai, papai, paizinho, né? Pai amoroso. Gente, é um outro nível ao qual nós precisamos caminhar. É um nível de relacionamento de pai para filho e de filho para pai. Teu pai não é um conhecido teu, não. Você sabe que ele gosta. Você que já preparou o presente dele. Você sabe que ele gosta. Você sabe que ele, né, que ele gosta de comer, que gosta de vestir. Então você já se prepara e fala assim: vou dar isso pro meu pai porque eu sei que ele gosta. E o Deus Pai é a mesma coisa. Se você tem um relacionamento com esse Deus Pai, você sabe o que ele gosta. Você sabe o que ele faz. Você sabe o que ele ama. Porque existe um relacionamento profundo. Se você não sabe, se aproxime-se mais de Deus, como Deus Pai. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar nossa vida diante de Deus essa noite.